Olá, amigo telenauta. Eu sou o professor Luiz Carlos. Nós estamos aqui no programa Educação em Mundo Corporativo, na TV ABCD, que vai ao ar todas as sextas-feiras, a partir das 14 horas. E hoje, certamente, um dia maravilhoso para todos nós. Estamos no ano muito importante, né? Já foi frisado isso, o ano de 2012, eleito aí como o ano da magia, né? Onde muitas pessoas esperam realizar sonhos e, obviamente, né, nós da área de educação e mundo corporativo, que assim costumamos sempre frisar, né, que nós temos aqui o nosso pai, que é o mundo corporativo, a mãe, que é a educação, e da relação desses dois aí nós temos certeza que no ano da magia muitos sonhos poderão ser realizados. E falando em sonhos, magias, hoje nós temos uma convidada muito especial, que transita, né, por áreas públicas, áreas também da iniciativa privada, mas muito mais com uma experiência enorme na área pública. E vamos conversar um pouco, já que estamos falando da questão de educação em mundo corporativo, como isto ocorre na questão pública hoje e alguns aspectos que são importantíssimos nós frisarmos para o nosso jovem telenauta, jovem de todas as idades, deixando sempre claro que nos acompanha às sextas-feiras às 14 horas. Vocês poderão interagir conosco ao vivo, porque hoje nós temos uma convidada especial, que é a professora Carol Jerônimo, que com ampla experiência na área educacional pública, né, professora Carol? Sim. E estendo a você boas-vindas ao programa Educação e o Mundo Corporativo. Bem-vinda. Muito obrigada, uma boa tarde a todos, agradeço o convite, estou lisonjeada pelo convite, né? Mando aí um abraço a todos que estão nos assistindo e que é uma honra estar aqui para poder falar de um assunto que eu sou tão apaixonada, né, que é a educação. Professora Carol Jerônimo, assim que todo mundo te conhece? Sim. Nome... Inclusive as crianças pequenininhas de Carol quinta Jerônimo. série. Então me permita, vou chamá-la assim, Carol Jerônimo, professora graduada em Educação Física. Sim. Também você tem graduação em Pedagogia. Pedagogia. Pós-graduação em Psicologia Educacional, né? E Gestão Escolar também pela USP, né? Sim. Universidade de São Paulo. Também você tem sido, eu tenho visto você, professora, na mídia o tempo todo, parabéns, é muito requisitada aí pela mídia eletrônica, né? Professora, direto ao assunto, eu estou vendo você sorrir, né? E aqui no nosso programa, você tem uma característica que nós gostamos de sempre colocar na pauta, é a importância da pessoa estar feliz com aquilo que faz, né? Agora, professora, nós temos um cenário da educação pública, né, que nem sempre passa pelo sorriso. Eu lhe pergunto, direto ao assunto, é possível ser feliz e ter realizações pessoais sendo professora no ensino público? Com certeza. Por isso que eu estou sempre com sorriso, né? Porque acreditar na educação pública e acreditar que é possível transformar a sociedade é muito gratificante. A visão humana sobre a educação, né, professora? A garantia de uma sociedade mais justa, igualitária e feliz. Não tem como não ser feliz se essa é a linha do caminho da nossa mãe. Já que a educação é a mãe do nosso Perfeito. Programa, não é? Certo. Quem não é feliz ao lado da mãe? Perfeito. Então a mãe é o caminho da felicidade. Professora, a senhora é pessoa jovem ainda, quanto tempo transitando nessa área educacional? A aparência engana um pouquinho, professor. Eu tenho 25 anos de luta com a educação pública, né? 24 especificamente na rede pública estadual, transitando aí desde professor até supervisor escolar. Atualmente eu dirijo uma escola de ensino fundamental e médio. E é ela que acaba aparecendo na mídia, né? São os projetos da equipe desta escola que eu dirijo há 8 anos que acaba aparecendo aí nos meios de comunicação. Professora, pensando assim no telenauta que está nos acompanhando neste momento, eu lhe pergunto, sustentado por essa experiência que você tem na prática mesmo, dia a dia, né? O que você hoje poderia, digamos, destacar para nós quais são as mais marcantes transformações pelas quais o ensino educacional tem passado hoje em dia e que afeta, de fato, essas pessoas que estão nos acompanhando no programa Educação e Mundo Corporativo? É um assunto amplo, complexo, né, professor? Mas eu vou dar um exemplo prático porque é esse o perfil do nosso internauta, né? Vou trazer uma experiência, por exemplo. Antigamente o professor tinha o domínio da disciplina pelo poder da caneta, né? Certo. E a sua formação era uma formação mais integral.
Hoje, quando a gente fala em educação pública, as pessoas pensam, vou lá dar umas aulinhas, né? Garotada topa qualquer negócio, e é exatamente ao contrário. Com a perspectiva da nova sociedade, hoje em dia a exigência é muito maior. O garoto de ensino médio hoje é antenado, né? Ele tem o domínio, vou dar um exemplo para o senhor, que a experiência que nós passamos no ano passado na escola pública, né? A professora de inglês aposentou. Então, uma professora com outro perfil, formada em outro período histórico, né? Ela aposentou, veio uma professora nova. E a garotada começou, a senhora não vai conversar em inglês? Né? Garotada da onde, professora? Da Escola Pública de Ensino Médio. No Brasil? No Brasil, né? Localizada ali na Zona Sul. Certo. Como assim? Não, eu estou no Brasil, eu vou conversar em português. Não, professora, a senhora tem que conversar em inglês. A professora que aposentou conversava com a gente em inglês, enfim. A garotada me procurou, né? Porque a gente prima por um modelo democrático. Carol, essa professora não sabe inglês. Olha que vocês vão ficar sem professora. E fui fazendo a mediação entre a dificuldade que a professora estava de lidar com esse garoto que é antenado, né? E não aguentou e falou, Carol, eu só perguntei para ela o que era forever. E ela saiu irritada da sala, né? E passou na minha sala e disse, vou deixar esta turma porque a turma é terrível. Eu subi para ver o que tinha acontecido, né? Porque eu falei, forever, será que os alunos estão agredindo? Porque, segundo ela, os alunos tinham agredido, né? E a minha surpresa é que eles tinham perguntado o que era forever. E ela entendeu o que, professora? Na realidade... Isso me lembra até, acho que um humorista que nós conhecemos, né? Então, foi o que a garotada falou para mim, né? Exatamente essa sensação que o senhor teve, foi a sensação da garotada. Não, Carol, ela falou que a gente agrediu porque ela está confundindo, ela está achando que é forebes do Mussum. Ela não sabe o que é forever, né? Então, eu pedi para a coordenadora pedagógica dar uma investigada e era exatamente isso. A professora não tinha o domínio de palavras simples do inglês, mas acha que escola pública é ensino para qualquer um, né? E não é. A garotada hoje tem outros recursos de pesquisa. Não é só mais a escola que leva o conhecimento, né? Perfeito. Professora, podemos então, até você está citando um exemplo, como eu sou professor, você é professora, se há uma coisa que nós temos é respeito com os nossos colegas, sem né? dúvida. Porque nós temos certeza absoluta, né, de quanto o professor tem que se empenhar, isso em qualquer parte do mundo. Não vamos ficar com aquele discurso tupiniquim, né? No Brasil. Em qualquer parte do mundo, o professor, ele é obrigado a se superar, né? E, obviamente, que aqui no Brasil, dado as suas dimensões continentais, essa superação, claro, tem que ser muitas vezes até maior. Mas mesmo respeitando até a professora aí deste caso que está relatando, então fica um exemplo aí para nós dessa imagem que se faz do ensino público. Como todo mundo vive criticando, muitas vezes nós estamos subestimando o tempo todo essa garotada que está no ensino público. Sem dúvida. E por aí? É, por aí. E esse profissional da educação em busca de dar umas aulinhas, né? Não é dar mais umas aulinhas. A visão é humanista, né? O garoto tem muito a dar, a trocar com o professor. Então, o professor que tem aquela perspectiva de dar umas aulinhas e aí a educação pública está tudo bem, não está tudo bem, né? Esse profissional está fora do mercado, ele está fora do contexto atual de educação. Perfeito. Professora, por gentileza, obviamente, quando a gente vê política de governo, quando nós estamos falando de mundo globalizado, eu lhe pergunto o seguinte, né? Tem como você provar para mim agora, quer dizer, muita pretensão da minha parte, né? Falar assim, a professora fala, lá vem, né? Vendedor de sonhos, né, professor? Vendemos sonhos. É o ano da magia. Então, sim. Tem como provar para mim como é que a política internacional, que tem a ver com a educação, pode interferir numa sala de aula aqui no Brasil, digamos, na rede pública, professora? Olha, a gente vê essa mudança dos anos 90 para cá, né? Então, as perspectivas e diretrizes do Banco Interamericano de Desenvolvimento, via Unesco, que então traz o financiamento da educação pública no Brasil, para que de 90 para cá a gente conseguiu sair daqueles índices de analfabetismo, ainda não estamos no ideal, né? A meta está aí estabelecida até 2021, mas muda todo o cenário, inclusive na sala de aula. Então, aquela perspectiva que tinha na sala de aula, do professor determinar que o aluno vai copiar da lousa aquilo que ele já tem no livro,
né? Se a gente for ver a educação há 15 anos atrás, o aluno copia da lousa aquilo que já tem no livro. As políticas de resultado geram hoje, não só no setor público, como também no setor privado, a busca pela qualidade de educação. Então, o PISA determina a meta internacional, o Ministério da Educação determina o índice IDEB, e aí as avaliações externas, Enem, né, Prova Brasil, viram um indicador para eu vender um produto de educação privada, então os pais buscam esse resultado para matricular seus filhos na rede privada, e vira uma política de mérito na educação pública. Então, o professor também fala, eu posso não fazer nada e ganhar como aquele que... Não adianta eu trabalhar muito, porque eu vou ganhar como aquele que... A Forebs da vida, né? Certo. Não, a Forebs hoje tem uma diferença. Aquele que produz resultado, de fato e de verdade, vai ter mérito. Então, as instituições têm cada vez mais adotado estratégias, né? Nós adotamos a estratégia de fazer avaliações institucionais. E nós percebemos, uma professora de matemática, que a garotada usava o celular para fotografar a prova e passar as questões por Bluetooth. E para a gente foi uma surpresa, porque a gente subestimava esse jovem, né? Perfeito. E nós conseguimos adotar a mudança do próprio regimento da instituição. O uso do celular, que antes era proibido, aliás, por lei ele é proibido, né? Mas como a gente pegar essa proibição e otimizar para que ele seja um protagonista da sua história. Professora, vamos deixar claro, até já que você está falando da garotada, né? É muito comum o professor falar isso, né? E são garotos de todas as idades. De todas as idades. Mas serão eternos garotos, sim, né? Sem dúvida. Forever. Forebs. Professora, eu lhe pergunto o seguinte, antes disso, quero deixar claro para o nosso amigo telenauta que ele pode estar enviando perguntas para você, professora Carol Jerônimo. Basta que ele acesse o site da TV ABCD, né? Ele pode participar com a linha ao vivo, ele entra lá, faz perguntas, e eu peço que as perguntas sejam bem difíceis, complexas, porque a professora Carol Jerônimo está preparada para esse tipo de cenário. Prova que você está preparada para esse tipo de cenário, professora, eu lhe pergunto o seguinte: nós estamos falando do ensino público, você acabou de citar de uma iniciativa que, de repente, o aluno usar o celular dentro da sala, há um aspecto legal quanto a isso, que vocês, por uma iniciativa, obviamente, educadores, conseguiram trazer isso até como ferramenta que se soma a tudo aquilo que você já utiliza pedagogicamente, até para incentivar esse aluno a prosseguir, né, nos estudos dele, ao invés de desanimar, de sentir uma situação enfadonha. Eu lhe pergunto o seguinte, professora, você dirige uma escola, perfeito? Sim. Como é que vocês, dirigindo uma escola, vocês têm aspectos legais? Como é que você faz para essa escola ser competitiva no sentido educacional e de resultados de qualidade de ensino? Como é que você tem feito na sua escola? Professor, só tem um caminho, e esse caminho está proposto no Plano Nacional de Educação, né, que é a gestão democrática. Todos são convidados a participar da tomada de decisão. Eu acho interessante o programa Ser Educação em Mundo Corporativo, né, porque a mãe começa a pegar diretrizes daquilo que o pai já vem fazendo há algum tempo. Né? Então, o mundo corporativo já tem essa política de gestão compartilhada, não é, em núcleos de gestão compartilhada, que a educação, num sentido amplo, não só pública como privada, tem uma certa resistência. Então, muitas vezes, o diretor se acha o dono da escola, que toma todas as iniciativas. Então, faz 5 anos, claramente falando, que nós já adotamos a gestão participativa. Por quê? Porque o pai vai assumir a responsabilidade da questão de valores do filho. Então, ele é convidado a participar. Ele não vai à escola para falar mal do filho dele, ele vai à escola para dizer onde eu posso colaborar. E a escola, então, orientar esse pai para colaboração. Se não for partilhar a tomada de decisão, das decisões, isso não é possível. Então, devemos entender que aí você faz com que os pais eles sejam sujeitos ativos no processo de ensino e aprendizagem
Do filho. Do filho. Em parceria, digamos. Orientando as horas de estudo em casa. Então não é lá falar, seu filho levanta da carteira, seu filho vai para o banheiro toda hora, nada disso. Isso é competência da escola resolver. Olha, o senhor organiza tempos de estudo para o seu filho em casa? Qual é a rotina dele? Ou ele fica até a madrugada na internet e vem 7 horas da manhã com sono? O senhor está fazendo o papel de auxiliá-lo como adulto da relação pai e filho? Porque aqui na escola a gente vai auxiliar, mas o senhor também tem que, né, partilhar. E essa desculpa de que pai não participa da escola, não é isso que a gente vivencia. O pai participa sim, né? E são comunidades periféricas. A escola é bem localizada na Zona Sul, mas nós atendemos a comunidade do Paraisópolis, do Real Parque. Paraisópolis? Paraisópolis. Enorme, né? Enorme a comunidade. E lá, eu não sei se o senhor sabe, é uma zona de manancial, né? Então, Perfeito. o poder público não pode construir escola, o poder público oferece escolas em bairros nobres. Então, nós ainda lidamos com essa questão, né? Que é interessante. A exemplo de uma aula, o aluno está sempre ligado no tempo, né? Sim. Aqui o nosso programa também nós temos o tempo. Sim. E, obviamente, a conversa ela flui rapidamente quando ela é interessante. Só que nós vamos agora a um bloco de comerciais, vamos retornar logo em seguida, porque nesse primeiro a gente conversou um pouco sobre a questão de governo, de mundo globalizado. Eu quero conversar um pouco com você acerca do aluno. Porque será que há mentes brilhantes na educação pública? Eu queria que você respondesse logo em seguida. Vamos aos nossos comerciais, já retornamos, professora. Sim. Carol Jerônimo. Dê preferência a produtos que fazem bem ao seu coração. Porque por trás dos produtos que têm este selo na embalagem, tem uma empresa que não explora a mão de obra infantil. Da educação, alimentação, saúde e um futuro melhor para elas. Empresa que é amiga da criança, respeita a infância e merece o seu respeito. Por isso, prefira sempre produtos com este selo. Empresa amiga da criança, onde tem este selo, tem educação. Colégio São Carlos. Estamos localizados em uma área privilegiada do Ruge Ramos, em um prédio com mais de 5.000 metros quadrados de área construída, em 8 andares projetados especialmente para ministrar o melhor do ensino. Contamos com equipamentos e materiais didático-pedagógicos de última geração. Possuímos laboratórios de informática, robótica, química, física, ciências e biologia bem equipados. Salas de multimídia e de artes, cantina, biblioteca, playground interno e externo, museu histórico e quadra poliesportiva. A coordenação pedagógica e a equipe de professores são preparados com cursos de graduação, pós-graduação e cursos específicos, garantindo aos alunos alto grau de aproveitamento escolar. Colégio São Carlos, há 35 anos modificando gerações. Acesse www.escolasaocarlos.com.br. Pode ser fome, pode ser sede, pode ser cólica, pode ser diarreia, pode ser febre, pode ser tarde. Por incrível que pareça, muitas crianças ainda morrem antes dos 5 anos de diarreia, pneumonia, desnutrição e por falta de pré-natal. Mas você pode mudar isso. Acesse doeumamigo.org.br. A mágica nos faz sonhar. E através deste sonho, amamos a cada brilho no olhar. E nesta magia de amar, construímos nossas famílias e amigos, saboreando a vida a cada dia. A história da sua família vem há 60 anos construindo a história do maior restaurante do Brasil. São Judas Tadeu Demarque, onde você comemora a vida. A Celtic Gestão em Benefícios é uma corretora com 10 anos de experiência e sólida presença no mercado. Oferece planos de saúde, seguros de vida, planos de previdência, planos odontológicos, PCMSO e gestão de benefícios em medicamentos. A Celtic dá completo suporte aos departamentos de recursos humanos das empresas clientes, faz movimentações cadastrais e reembolsos, entrega e retira documentos e oferece suporte técnico operacional. A Celtic possui outro diferencial, o Programa Saúde em Foco, que promove educação para a saúde,
prevenção de doenças, gerenciamento de sinistralidade, saúde integral e qualidade de vida. A Celtic mantém parceria com o Ciesp Diadema para oferecer planos de saúde empresariais da Intermédica em condições excepcionais e exclusivas para pequenos, médios e grandes empreendedores. A sede da Celtic está em Santo André, na Avenida Doutor Antônio Álvaro 330. Entre em contato com a Celtic pelo telefone 4509-1738 ou pelo site www.celticsvp.com.br. Com o programa Educação em Mundo Corporativo, TV ABCD. Lembrando sempre que você pode acessar esse programa ao vivo, entrar em contato conosco e hoje fazer perguntas que têm a ver com essa parte da educação pública que nós estamos conversando aqui, com a nossa convidada muito especial, professora Carol Jerônimo, que está aqui conosco, abrilhantando o programa Educação em Mundo Corporativo. Professora, falando em abrilhantando, nós, quando terminamos o primeiro bloco, nós dissemos o seguinte, estávamos conversando um pouco sobre o cenário da educação pública, já que você dirige uma escola, já tem algum tempo aí que você está atuando nessa área, e eu fiz assim para você, existem mentes brilhantes na educação pública? Mas quando eu perguntei mentes brilhantes, eu falei, os alunos, há mentes brilhantes? Porque muitas vezes nós precisamos ressaltar isso, se tem um estereótipo do todo da educação pública, que não bate com a realidade. Há mentes brilhantes entre os alunos? Com certeza. E talvez a resistência, professor, dessa mudança de cenário é concorrer de fato e de direito nas universidades públicas com esse aluno da escola pública, né? Porque o aluno da escola pública é assim, só tem essa oportunidade, então eu tenho que agarrar essa oportunidade. Não só mentes brilhantes, mas... Por exemplo, se pegar as Olimpíadas de Matemática, vai ver resultados surpreendentes de alunos advindos da escola pública. A gente tem acompanhado alunos de escola pública de regiões diferentes do país, nós não estamos falando só de São Paulo, né? De regiões que a gente muitas vezes diz como regiões mais carentes, que eles se abrilhantam e vão para universidades, inclusive fora do país. A Olimpíada de Física levou alunos do Piauí, por exemplo, que tiveram os melhores resultados, e alunos de escola pública. Então, aquela visão de escola pública, de progressão continuada, porque a sociedade costuma chamar de promoção automática, né? O conhecimento não está mais só na escola. E a garotada da escola pública falou, eu agarro essa chance ou eu agarro essa chance. Então, eles se tornam protagonistas da construção da sua própria história, né? Perfeito. A visão da educação hoje é dar a ferramenta para esse aluno ser protagonista. Professor, eu sou pró-reitor de um centro universitário, Sim. que é o Unítalo, e que neste centro universitário, nosso público é classe D, predominantemente, um pouco de classe C. E nós temos lá uma pesquisa, né, que mostra de identificação de talentos. Curioso, a maior parte vem da rede pública, Sim. que mostra que o ser humano, ele continua fazendo diferença. Sem dúvida. O potencial do ser humano, desde que ele tenha oportunidades, Isso. desde que ele tenha oportunidades, né, ele vai muitas vezes superar expectativas. Professora, mas falando ainda dessa garotada de todas as idades que está aí no ensino público, eu lhe pergunto o seguinte, e aí, você que é educadora, nessa situação toda de tecnologia que está se buscando até os governos, né, de levar a tecnologia para dentro da sala de aula, e aí, lê livro ou consulta em internet? Qual o caminho? O que a gente discute bastante, fala bastante sobre isso, né? A leitura da obra, por exemplo, tem que ser estimulada pelo professor. Então, negar a tecnologia é negar a existência do jovem atual, né? Mas para seduzir a leitura da obra, o professor também tem que ter o domínio da tecnologia. Então, nem uma coisa nem outra, as duas coisas. A gente costuma comentar na escola e comentar com os meus alunos também. O Ctrl-C, Ctrl-V sempre existiu, né, professor? Então, o copiar e colar sempre existiu. Como é que é? Quer dizer que você volta no tempo
Como é que é? Como é que eles falam? Ctrl+C, Ctrl+V, para agilizar, né? Então vai lá no teclado, copiar e colar. Mas como é que era isso no passado? Comprava Barça ou ia na casa do amigo que tinha Barça, porque até ter a Barça significava um outro lugar na sociedade, né? Olha, minha casa tem uma coleção da Barça. Eu ia lá, emprestava a Barça, ou ia na casa do amigo que tinha Barça e copiava páginas e páginas da Barça como pesquisa. Então, eu costumo dizer para os professores, a diferença é que pelo menos eles treinavam habilidade física motora fina, só. Porque às vezes eles estavam vendo televisão e copiando a Barça. Mas não mudou. Bom, professor, então nosso amigo internauta, telenauta, quando falar assim, você é da geração Ctrl+C, Ctrl+V. Quando falarem assim com você, fala, no passado também tinha a Barça lá que vocês viviam colando. Professora Carol Giannone, temos um detalhe aqui, né? Começam a surgir perguntas aqui, né, de telenautas que estão nos acompanhando ao vivo, né? TV ABCD, estão entrando. Eu vou só aproveitar porque essa questão tem tudo a ver com o que nós estamos conversando agora. Sim. Primeiro, o Vitor Alexandre, né, que diz que ele concorda que o ensino, ele não depende apenas do professor, e sim também do aluno. Isso o Vitor. E logo em seguida, o Moisés, ele faz uma pergunta, professora. Eu vou resumir a pergunta dele, que é uma pergunta grande. O Moisés, Zezé, ele nos pergunta o seguinte: é possível o professor, mesmo na rede pública, ele individualizar o ensino? Ele consegue dar um atendimento para o aluno personalizado? Porque muitas vezes os problemas não coincidem de um aluno para o outro. Eu espero que possa ter sintetizado a questão do Moisés. Olha, eu penso, professor, que individualização é algo muito difícil, né? Mas o professor tem condições, tanto na educação superior, e aí como professora da educação superior, né, tratar cada aluno como único. É possível, principalmente se eu, professor, tiver o domínio dessa tecnologia, né? Se eu tiver a visão humanista de enxergar cada aluno como único, se eu utilizar do recurso da tecnologia, eu sempre brinco com eles, através dos iogurte, que são os Orkuts, né? Uhum. Que hoje já não são mais Orkuts, são Facebooks. Se o professor otimizar e utilizar isso como recurso, ele consegue à distância, seduzindo e investindo na autoestima do próprio aluno, colocar o aluno para ser autônomo, para ter essa perspectiva, né, de superação. Eu, aluno, consigo me superar só pelo modelo e exemplo do professor confiar, do professor indicar, do professor orientar. Eu penso que esse é o caminho. Eu vou só até corrigir aqui, que eu li aqui, é Moisés Zazá, não sei se a pronúncia é esta, ele que, me desculpe, né, mas Zazá, aparentemente, ali Moisés. Moisés, você coloca aqui também duas outras situações que eu vou me permitir dar o meu pitaco aí, professora. Sim. Que ele diz o seguinte, sim, né, como no ensino público o ensino é gratuito, talvez os pais não cobrem tanto porque não estão pagando. É a colocação que o Moisés faz, né? Mas, ao mesmo tempo, só, Moisés, fazer a seguinte observação para você. Quando o professor interage com o aluno, seja na escola pública ou na iniciativa privada, em sala de aula, nós lecionamos também já há algum tempo, é importante sim que o professor trate nos trabalhos em grupo, porque, vamos deixar claro, o homem ele é gregário por natureza, vive em sociedade. Nas empresas, você vai trabalhar em equipe o tempo todo e ver qual a sua contribuição para que a equipe faça sucesso. E às vezes a gente vê professores brilhantes, com projetos brilhantes, que quer trabalhar sozinho e ele não consegue o resultado que deveria ser conseguido se fosse em equipe. Então a gente vê projetos dentro da escola de professores não tão brilhantes assim, mas com um espírito de equipe onde outros professores ajudam e às vezes professores brilhantes academicamente falando, mas que se fecham no seu conteúdo. Não, esta disciplina de matemática só eu entendo. E aí você vê que não flui tão facilmente essa aprendizagem do aluno, né? Então, eu gostaria, posso, por favor, dar um pitaco em relação à pergunta, né? Não, eu tenho uma outra visão. Não é que o pai do aluno da escola pública exija menos. Ele não tem muitas vezes condição de exigir, porque muitas vezes ele foi privado no passado, pelas políticas educacionais, de ter acesso e permanência à escola. Muitos deles nem foram escolarizados.
escolarizados. Por isso que a gestão democrática é necessária. Porque esse pai, que exige pouco, porque ele compreende pouco, tem que ser orientado pela escola. Olha, o senhor tem que organizar tempo de estudo para o seu filho. O senhor, mesmo que o senhor seja analfabeto, né, tenha sido privado pela desigualdade social do processo de alfabetização, essa questão de dar ao seu filho perspectivas de luta e dizer a ele, você é possível, isto é possível, né? Já joga o aluno em outra perspectiva. Professor, eu faço um comentário aqui para o Moisés e outros telenautas que estão nos acessando, o seguinte, todos nós professores hoje temos um desafio muito grande, que existe o indivíduo hoje, que na realidade a maioria dos indivíduos eles procuram, devido a uma série de fatores, eles vão a tendência a se isolar. Hoje o professor tem que ter um empenho danado, como diria, sim. De trazer esse indivíduo para o grupo e fazer com que ele interaja com o grupo e a partir daí se consiga resultados. Vou lhe dar um exemplo, pode prestar atenção em telenauta, internauta, professora, hoje num restaurante, em todas as mesas eu faço um desafio, você vai olhar lá, sempre tem 2 ou 3 que estão no momento, todo mundo almoçando ou jantando num restaurante, 2 ou 3 estão lá acessando a internet, longe, distante, no mundo da lua. Sim. E se você não fizesse, olha, fulano, e aí, participa aqui. Então o mundo mudou, né? A tecnologia está muito disponível. Então tem pessoas que não veem a hora de ficar sozinhos para acessar a internet. Mas é esse o papel da educação, né? O papel da educação é voltar o olhar para a formação humana. Pera lá, né? Agora não é hora de você acessar. Há tempo para todas as coisas, né? Um grande amigo meu, na época estava na Universidade Estadual de São Paulo, Paulo Giraldelli Júnior, grande filósofo, né, da Universidade Pública Superior, ele dizia assim, isso nos anos 90, professor, quando eu estava na Unesp em Marília, né, desenvolvendo um projeto. Ele falava, Carol, daqui a 10 anos as pessoas não vão ter tempo, porque o trabalho chega para ela na casa dela, 24 horas do dia vai ser pouco. E o papel da educação vai ser maior ainda, porque é um papel de resgate da humanização das pessoas. Professora, né? É uma meta aí do governo federal, quando nós falamos de educação, em relação a questão de escolaridade, né, do nosso, digamos assim, do universo Brasil, é isso? Sim, olha como nós avançamos, né? Eu sempre digo, quando as pessoas falam, antigamente que a escola pública era boa, eu digo, boa para quem? Né? Boa para quem? Porque aqueles que deveriam estar não estavam, não era garantido a eles nem o acesso, e quando era garantido o acesso não era garantida a permanência. Então, se nós formos olhar os números, nós temos um avanço enorme de garantia de acesso e permanência. Então, agora é a preparação de políticas públicas e educacionais para a garantia da qualidade, né? Certo. E isso envolve diversos setores, desde o investimento na valorização dos profissionais da educação, para a gente não ter furebs. Graças a Deus os furebs são exceção, né? A grande maioria dos docentes são maravilhosos, sem ele a gente já teria fechado o cenário educacional, né? Mas a gente vê, por exemplo, professor, que uma das metas do plano, até 2016 não haverá no nosso país nenhuma criança dos 4 aos 17 anos fora da escola. Professora, quero marcar esse fato. Nós estamos no ano da magia e eu quero marcar esse fato. Você pode repetir, por favor? A meta é? Até 2016 e é constitucional, né? Já está prevista na Constituição, nenhuma criança dos 4 aos 16 anos estará fora da escola. Todas terão garantia de acesso. Que não é o cenário que nós vemos hoje, infelizmente, né, com os índices de vulnerabilidade social e etc, etc. Mas, professora, o nosso telenauta, o internauta que nos acompanha nesse momento ao vivo e que pode acessar a TV ABCD e entrar em contato para fazer perguntas para nós, eu pergunto o seguinte. Obviamente que todo plano de governo, não vou agora ficar com essa questão do governo brasileiro, todo plano de governo no mundo inteiro, até nos países mais avançados, sempre é questionado pela população, pelos críticos e assim por diante. No Brasil não foge a regra. Mas eu lhe pergunto o seguinte, para o telenauta que está nos acompanhando, o Plano Nacional de Educação, é isso? Sim, sim. Está aí, vai ser votado em breve, né? Sim. Eu lhe pergunto o que é que de fato, para uma pessoa do dia a dia, o cidadão comum, interessa aí desse plano? O que eu sempre costumo dizer, não só aos alunos, né, que eu trabalho, mas também aos professores, educação é longo prazo.
Nós brasileiros somos imediatistas, né? Ou temos um perfil de querer que a coisa aconteça logo, rapidamente. Então, as políticas educacionais, elas acontecem a longo prazo, elas não são imediatas. Então, o plano, por exemplo, a primeira vez que nós tivemos a construção de um Plano Nacional de Educação pós-democracia foi em 2001. Um plano não sei se eu posso ser um juiz de valor em relação a isso, mas o equívoco do plano, ao meu ver, ele estabelece 165 metas. Como nós vamos cumprir 165 metas em 10 anos, se nem sabíamos lidar com essa questão de metas, né? Então, a gente já vê esse plano, a proposta do plano atual, do projeto de lei, é que ele prevê diretrizes objetivas, e aí são apenas 10. E em cima de cada diretriz, as metas e estratégias para alcançá-las. Então, a gente transita por aquilo que o mundo corporativo já faz, sem perder a visão humanista. Então, nós vamos até 2021 alcançar essas metas, mas com quais estratégias? Né? Como será a nossa organização? Eu penso isso essencial, né? Professora, a senhora está indo bem. Se fosse aqui, digamos, uma avaliação, pelo menos o internauta aqui está mandando e-mails aqui, parabenizando a senhora, dizendo que estão satisfeitos. Está indo bem. Agora, para tirar 10, vem o terceiro bloco. No primeiro bloco, nós falamos do aspecto governamental. No segundo, conversamos sobre a questão do aluno. No terceiro, professor, precisamos conversar um pouco sobre o professor. Sim, outro dia o professor escreveu, estava no carro dele atrás, hei de vencer, vírgula, apesar de ser professor. Vamos conversar sobre isso? Terceiro bloco, vamos aos nossos comerciais e já retornamos. E o Telenauta entre em contato conosco ao vivo, TV ABCD. Frequência Instrumentos Musicais. Tudo o que você precisa em som e iluminação profissional e instrumentos musicais você encontra na Frequência. As melhores marcas com as melhores condições de pagamento. Frequência Instrumentos Musicais. Avenida Imperatriz Leopoldina 127. Bairro Jardim Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo. Próximo à Igreja Santa Filomena, na Marechal Deodoro. Telefone 4121-4455. Frequência Instrumentos Musicais. Venha conhecer a melhor escola de equitação de São Paulo. Oferecemos excelência profissional para capacitar atletas de todas as idades. Levamos até você um ambiente familiar repleto de conforto e comodidade. Garantimos cuidados e carinho especiais para nossos cavalos. Agende uma visita através do telefone 011 4396 3004. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? 1, 2, 3, 4. Descubra Nescafé Dolce Gusto, a solução perfeita para desfrutar o melhor expresso, expresso intenso, café lungo, cappuccino, chocotino, latte macchiato. Nescafé Dolce Gusto, finalmente uma cafeteria na sua casa. Tecnologia, criatividade, inovação, qualidade, segurança, confiabilidade, logística, satisfação, responsabilidade, lucratividade. A Steroc é reconhecidamente um dos principais fabricantes de ferramentas para perfuração de rochas. Os seus produtos são desenvolvidos e testados sob as mais variadas e severas condições, com alto desempenho. Uma estrutura adequada, flexível, altamente produtiva e especializada garante a qualidade na fabricação de seus produtos. Para a Steroc, a satisfação do cliente está em primeiro lugar. Steroc. Explore a qualidade. Olá, voltamos aqui, amigo telenauta.
e temos a satisfação no programa Educação e Mundo Corporativo, TV ABCD, que você pode estar acessando agora pelo site da TV ABCD, ao vivo, contando aqui com a professora Carol Jerônimo, que estamos tendo uma conversa excelente acerca de educação, mundo corporativo, setor público. Professora Carol Jerônimo, no segundo bloco, nós falamos aqui para tirar 10 agora, né, professora? A última etapa da nossa avaliação aqui. No segundo bloco, nós terminamos com a frase que, de fato, uma professora aqui de São Paulo, atrás do carro dela está escrito lá, hei de vencer, vírgula, mesmo sendo professora. E aí, como lidar com esse cenário, professora Carol Jerônimo? Esse cenário é um pouco complexo, né? Eu costumo brincar e falar para os professores, né? Tem até um sindicato de professores que tem um adesivo melhor que esse. Sindicato? Um sindicato que representa a categoria. Fala aí, que vamos tem ver, um adesivo assim, não me sequestre, pois sou professor. Nossa. Né? Então a gente vê que esses movimentos acabam baixando a estima do profissional da educação, né? Então, ele perde o reconhecimento, ele mesmo fica achando, ninguém me valoriza, a política de valorização por plano de carreira começa a tomar um outro sentido, né? Então, se a gente não resgatar e não valorizar o perfil do professor, nós vamos ficar vulneráveis a esses adesivos, né? Professora, chegou aqui uma comunicação do telenauta Juvan Moreira de Oliveira. Ele diz aqui, pergunta até para nós dois, mas vou passar a pergunta para você, que ele diz o seguinte, o Juvan, né? Uma questão central é sobre a formação de nossos professores. Como é que o Plano Nacional de Educação, ele privilegia, como é que ele lida com a questão de formação do professor, né? De capacitação, até por esse cenário que nós acabamos de falar, tanto o carro da professora como, digamos, esse adesivo do sindicato. E o Giovanni pergunta aqui, como é que lida com a questão da formação do professor? Na perspectiva do novo Plano Nacional de Educação, uma delas, que eu penso ser uma das mais importantes, professor, é a valorização dos profissionais da educação, né? Para que as pessoas desejem ser professores. Por exemplo, se o senhor perguntar no mundo corporativo, qual é o empresário que vai ter honra de falar, meu filho escolheu ser professor? Quantos o senhor conseguiria encontrar aí de amigos do senhor do mundo corporativo que teria orgulho de dizer assim, meu filho vai ser professor? Professora, eu vou te dizer o seguinte, nós temos nesse programa uma pílula, né? E você parece que está bem entrosada aqui com o programa Educação e Mundo Corporativo. Tem uma pílula que a gente diz o seguinte aqui, né? Ninguém liga mais. Então, ninguém liga mais, por exemplo, se hoje em dia você fala, sou professor, tudo bem, tudo continua. Bem. Coitado. Antigamente, você coitado. falava, eu sou professor, estendia um tapete vermelho. Posso falar outra coisa? Sim. No passado, anúncio de carro, vende-se carro. Muitas vezes saía assim no Estadão, na Folha, no Diário Popular que tinha naquela época, os jornais, estava assim, vende-se carro de professor. Sabe por que por de professor? Credibilidade. Sim. Certeza que o carro estava em ordem para ser vendido. Bons tempos, hein, professor? Não, mas vamos deixar isso claro, vem um resgate, né, professora? Isso, gente voltando assim, por exemplo, a formação de professores. Como as pessoas não querem mais a docência. Eu vejo adolescentes que nasceram professores. Falam, não, Carol, você é louca, porque eu vou ser professor para trabalhar 3 períodos para conseguir ter uma condição socioeconômica que me garanta continuar estudando, porque é quase isso, né, professor? Então a gente, aí respondendo a pergunta do Gilvan, queria mandar um beijo para ele, né, dizer que a gente sente saudades dele no nosso convívio, que esse resgate vai partir da formação de novos professores. E esse resgate da formação de novos professores tem sido incentivado pelo Ministério da Educação. Então, eu penso que com planos de carreira, onde 1/3 seja destinado às políticas de planejamento e estratégias de capacitação e serviço, porque nós já temos um buraco aí na formação de professores, né? Como deixou de ser uma profissão atrativa num determinado momento histórico, a gente tem que, além de capacitar em serviço
que já estão no mercado não tão bem preparados assim, estimular que o nosso jovem escolha ser professor. Professora, mas só quero... Agora, professor, só está me trazendo um problema aqui, agradável problema, porque estão descendo aqui, subindo questões para eu dirigir até você, e obviamente nosso tempo é curto. Mas eu gostaria só de falar aqui com o Alexandre, a Lorena. Vamos pegar aqui o caso que tentar compor as duas questões. O Alexandre diz o seguinte: o fato de não haver a retenção do aluno, muitas vezes, isso daí compromete ou tira o estímulo no ensino e aprendizagem? Não. Nós vamos ter que ser curtos agora, porque já estão chegando outras questões. Por gentileza. Bem rapidamente, né? Muda a concepção de educação. Isso tirou o estímulo do professor. Porque o professor achava que ele seduzia o aluno pelo controle, pela dominação, caneta vermelha. E ao tirar o poder do professor, entre aspas, que seria a caneta vermelha, ao aluno trouxe a sensação de não superação. Se eu estudar tudo bem, se eu não estudar tudo bem, passar de ano. Então é necessário criar na escola uma cultura que... Passar de ano, ele tem que permanecer vivo até 31 de dezembro e acordar vivo 1º de janeiro, né, professor? Escola para passar de ano é só essa a possibilidade. Mantenha-se vivo até 31 de dezembro e acorde vivo 1º de janeiro. Escola não foi feita para passar de ano, escola foi feita para adquirir conhecimento, que vai libertá-lo. Né? Essa é a prioridade. Né? Então, é uma nova concepção. Qual é o papel da escola? Não é passar de ano, é garantir que o indivíduo aprenda. Se desenvolva. Se desenvolva. Professora, aí entra a Lorena, que nos questiona aqui qual é o perfil, né, que hoje fundamental de um professor para garantir esse tipo de formação que, obviamente, possa se desenvolver bem nos cenários que nós estamos conversando aqui. Qual é essa formação? Eu vou falar. Primeiro, a primeira pergunta que o senhor me fez. Feliz. Ser feliz. Aquele que escolhe ser professor. Ser feliz. Né? Acreditar na formação humana, acreditar que todos aprendem, uns num determinado ritmo, outros em outro ritmo. E é o segundo passo que eu penso ser essencial, estar em eterna formação. Ele aprende com o aluno, é a troca, né? É o princípio da humanização, da troca, que Paulo Freire já diz, né? Professora que ensina, mas que também aprende. Professora, eu quero lhe fazer uma pergunta, que nosso tempo vai... indo, fugindo, né? Então eu quero lhe fazer uma pergunta. Eu tenho esta questão comigo, estou vendo aqui que é corroborado por alguns internautas, né, que estão aqui nos colocando essa questão. Já parabenizo também aqui a Sabrina, a Vitor, que estão entrando em contato conosco. Mas eu queria lhe perguntar o seguinte: nós não podemos, obviamente, como educadores, ser hipócritas. Digamos, de certa forma, esconder a realidade. Nós temos hoje uma insegurança que permeia a vida pública de qualquer pessoa, mas de qualquer pessoa. Eu lhe pergunto, como é que um professor no ensino público, quando se fala tanto de sensação de insegurança, ou práticas mesmo, como é que ele pode impor respeito, disciplina, nesse cenário com tanta insegurança no dia a dia? Só valorizando o seu trabalho, professor, porque essa insegurança é escancarada pelos meios de comunicação que acontece só na escola pública. Isto não é verdade. Né? Ou a escola repensa o seu papel na sociedade, porque os professores das instituições privadas de educação, inclusive algumas de um poder aquisitivo que a gente nem imagina, né? O professor se sente acuado de outra forma. Olha, meu pai que paga o seu salário. Então, eu tenho depoimentos de alunas e colegas de trabalho de colégios renomados em São Paulo, que criança de 6 anos fala: professora, se a senhora não fizer, a senhora vai perder o emprego, porque é meu pai que paga o seu salário. Então, não é só de segurança física que o professor sofre hoje, né? Na escola pública. Na escola privada é de um assédio de, olha, se é um subemprego aí, ou você fica quieta, de crianças pequenininhas, que não são fala delas, que elas ouvem em algum lugar. Então, a valorização dos profissionais da educação, e é nisso que eu creio, né? Nesse plano de metas, onde nós vamos ter plano de carreira, onde nós vamos ter um sistema nacional de educação, e não políticas de governo, mas uma política de Estado que reconheça a importância do professor. Visto isso, o governo federal agora
mais que triplica a bolsa de estudo de ciência e pesquisa no exterior, para a formação de profissionais de pesquisa qualificados e capacitados para otimizar esse Brasil. Professora, né? Eu sei que muitas vezes num programa aberto não se costuma falar em salários. Eu não vou perguntar o seu, se eu não pergunto o meu. A gente começa assim, né, com este acordo, tudo bem? Mas eu vou dar uma ideia aqui para o telenauta, internauta. A área privada, onde eu dirijo uma escola, eu conheço pelos índices que são fornecidos e que nós temos acesso. Hoje em dia, um professor especialista, aí você vai pensando, você comenta o seu lado. Sim. Professor especialista na área privada, ele pode ganhar, especialista é aquele que fez um curso lato sensu, de pós-graduação. Ele pode ganhar aproximadamente um salário de R$6.000 brutos. Bruto. Sim. Bruto. Sim. Aí deve ter benefício ou não, depende de cada escola. Um mestre, o que tenha mestrado, estrito sensu mestrado, ele pode ganhar R$8.000 e depende dos benefícios. Um doutor, aí mais ou menos R$12.000, depende dos benefícios. Vamos deixar claro que eu estou só passando uma referência de 40 horas e, obviamente, depende de cada escola, porque você tem uma estratificação de cargos. Pelo plano de carreira. Exato, depende do plano de carreira. Alguma ideia da área pública, assim, sem entrar em detalhes, mas... Então, por isso a necessidade da criação no poder público desse Sistema Nacional de Educação. Porque como é vinculado à arrecadação, né, destinada à educação, a gente vê sistemas como o do município de São Paulo com plano de carreira e sistemas como o do estado de São Paulo, que é imensamente, 5 vezes maior que o do município, com salários 5 vezes menores. Né? Por quê? Porque tem uma rede 5 vezes maiores. Só para o senhor ter uma ideia como o sonho vale a pena, né? E como a mãe é a educação, felicidade. A escola que eu trabalho, eu tenho 2 professores doutores e quase todos os professores do ensino médio são mestres, que se dedicam à educação pública como retorno do que ele recebeu da educação pública superior. Eles topam o desafio. E aí eu posso dizer para o senhor, o salário dele como mestre no serviço público é apenas 20% a mais do que um professor que só fez graduação. Então, a ausência dessas políticas de valorização dos melhores profissionais na educação pública, óbvio que tira muitas vezes o sonho, né? Um mestre com uma jornada de 40 horas, que esteja ingressando no poder público do estado de São Paulo, vai ganhar líquido R$2.000. R$2.000. Mestre. Aí, claro, certamente que há, entre aspas, né, a legislação que dá algum tipo, digamos, de retorno em termos de benefício, que é muito discutível isso tudo, né? A iniciativa privada, a mesma coisa. Mas eu sempre brinco, né? São benefícios de trabalho, né? Isso. Quase todos os benefícios acabam sendo benefícios de trabalho, e não de valorização de fato e de direito, de reconhecimento social. Precisamos torcer para que esse valor possa ser alterado para mais, né, professor? Mas a sociedade tem que cobrar isso, né? O que nós esperamos é que a sociedade valorize o professor, que a sociedade... resgate esse professor que tinha orgulho de anunciar no jornal, vende-se carro de professor. Exatamente. Entre as duas frases, né? Hei de vencer apesar de ser professor e, olha, vende-se carro de professor que mostra credibilidade, vamos ficar com essa. Professora Carol Jerônimo, pelo que nós estamos vendo aqui, o resultado aqui dos nossos amigos telenautas, a senhora ficou com 10 aqui na avaliação. Parabéns, todo mundo elogiando as respostas, a precisão, concisão. Muito bem, nós agradecemos, professora Carol Jerônimo, nesse programa. TV ABCD, o programa Educação e Mundo Corporativo, vai ao ar todas as sextas-feiras às 14 horas. E o telenauta que está entrando em contato conosco, depois, professora, você pode até estar retornando essas respostas a partir do acesso que eles têm pelo site da TV ABCD. Professora, muito obrigado. É o ano da magia. Nós estamos começando muito bem, né? Esse período agora de início de ano. Desejo a você um excelente ano letivo, a todos os nossos telenautas, com muita educação, muita relação, estudo, que é bom e faz bem para todos nós, e dá saúde, né, professora? E dizer, vale a pena, a utopia da educação vale a pena, o sonho é possível, a busca da felicidade, tenho certeza, eu é que agradeço, professor. Ótimo, muito obrigado. Muito obrigada. Um abraço a todos, até a próxima.